Olá, o Saber Direito Debate está começando. A nossa conversa de hoje é com o professor Maurício Nicásio. Ele é especialista em Direito Público, professor em concursos preparatórios para concurso e presidente da Comissão de Fiscalização de Concurso Público da OAB-DF. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui no Saber Direito Debate. Que agradeço aqui, né, a publicidade, né, no caso que vocês estão dando aí a Lei 8.112, né, e a nossa comissão. Obrigado, eu que agradeço. Bom, durante o curso, então, como o senhor mencionou, a Lei 8.112 foi muito falada, mas ainda é tema de dúvida para muita gente, né? Sim. Vamos começar explicando, então, para quem está em casa, a quem que essa lei atinge? Certo. Então, trabalhamos isso na primeira aula. Então, a Lei 8.112, segundo o artigo 1º dela, ela fala assim: esta lei institui o regime jurídico do servidor civil da União. Então, o que acontece? Os militares, eles não são 8.112, os militares têm regime jurídico próprio. Então, a administração direta da União, no caso, é regida pela 8.112, salvo os militares e alguns agentes políticos. E isso a gente está falando só de servidor federal. Federal, perfeito. A nossa lei é uma lei federal. E também as autarquias, como por exemplo, o INSS, que é uma autarquia de regime especial, também o INSS, é 8.112, as autarquias, e também as fundações públicas federais. Então, nossa lei, no caso, ela abrange a administração direta, as entidades autárquicas, as entidades fundacionais, mas todas federais, como você muito bem disse. É como um estatuto, então? Sim, é o Estatuto Jurídico do Servidor Civil Federal. Agora, muitos servidores, professor, na prática, têm noção dos deveres e dos direitos deles? Deveriam ter, né? Por isso que os concursos públicos, eles cobram 8.112. Eu acho que a intenção do poder público, quando ele cobra a Lei 8.112, é para que o servidor já entre, sendo redundante no serviço público, sabendo seus direitos e seus deveres. Era a intenção, acredito, que era para eles saberem todos os seus direitos, não é isso? E principalmente também os seus deveres. Agora, além daquela prova de concurso que a gente passa anos estudando para passar, depois disso ainda tem o chamado estágio probatório. Sim. É como se fosse um teste, um contrato de experiência, sim, se fosse perfeito. Na empresa privada? Uma analogia perfeita, né? Você foi muito feliz com essa analogia. Porque na empresa privada, o regime seletista, o empregador ele nunca chega em regra e já ele admite o empregado seletista, ele o admite já no contrato por prazo indeterminado. Em regra, ele bota quem? O empregado num contexto de experiência, de 90 dias, se não me falha a memória, o regime seletista. Talvez poderíamos usar essa analogia perfeitamente para o servidor na 8.112. Então, quando ele entra em exercício, ele vai ser submetido ao estágio probatório. Bom, segundo a Lei 8.112, 24 meses, os tribunais entendem 3 anos no caso de estágio. Existe, então, uma contradição? Existe sim, no caso, né, uma certa... A gente sempre fala assim, em sala de aula, que nós temos que obedecer o comando da questão. Então, a lei, ela fala, no artigo 20, que ela trata só de estágio probatório, ela diz que o estágio probatório tem que ser de 24 meses. O STF tem entendido que o prazo do estágio probatório tem que ser igual ao prazo da estabilidade, que o artigo 41 diz que são 3 anos. Então, hoje, no dia a dia, a maioria está seguindo o estágio probatório de 3 anos. Então, só para a gente deixar claro, sim, uma coisa é estágio probatório, outra coisa é estabilidade. Perfeito. A princípio, sim, mas os tribunais estão querendo igualar os prazos, não é isso? De estágio probatório com estabilidade. Então, muitas questões estão vindo direto para a justiça, virando processo, então. Sim, a princípio poderia, no caso, mas já está pacificado já os 3 anos, né? A princípio está pacificado, sim. No contexto de estágio probatório, ele passa por esse período e é avaliado. Bom, ele é sempre avaliado em razão da sua responsabilidade, da sua assiduidade, da sua produtividade, da sua capacidade de iniciativa e a sua disciplina. No caso, bem avaliado, aí ele seria, no caso, habilitado, né, no estágio probatório e já seria mais difícil, no caso, a sua possível, né, entre aspas, né, demissão, ou seja, extirpando o vínculo dele com a administração pública por qualquer coisa, né? Porque a partir de 3 anos, como a STF entende, então ele já seria o quê? Habilitado e adquiriria logo a estabilidade. E quais são as situações prováveis ou possíveis que o senhor já viu ao longo desse estágio probatório que o servidor perdeu a função? É difícil, né? O que pode acontecer? Ele pode perder o cargo só quando ele praticamente pede para perder o cargo, né? Dificilmente um servidor, no caso, ele no caso, no contexto exonerado em razão de uma inabilitação no estágio probatório. Só quando ele pede mesmo para sair. Tecnicamente será isso, durante a experiência da gente aí, nesses anos todos, né? Trabalhando, lecionando a Lei 8.112. E, professor, o estágio probatório oferece também direitos iguais aos dos servidores que já são estabilizados ou não? Qual que é a diferença na prática? O candidato, né, quando ele vira um servidor, em regra, ele pensa que o estágio probatório não tem muitos direitos, quando ele não estuda bem a lei, né? O estágio probatório ele tem muitos direitos. É claro que o habilitado ele tem mais direitos. Trabalhamos isso no nosso curso, a questão das licenças.
Então, o artigo 81 da lei, ele fala que o servidor tem direito a 7 licenças. E dessas 7 licenças, o estágio preparatório só pode tirar 4 licenças. Então, aqui seria um exemplo, né, de alguma limitação que o servidor em estágio ele tem comparado com o servidor já habilitado. Então, das 7 licenças, ele poderia tirar 4 licenças. Então, a lei permite que ele possa tirar licença para tratamento de saúde de pessoa da família, ele pode tirar licença por afastamento do cônjuge, serviço militar e atividade política. As outras 3, que seriam o interesse particular, a capacitação e a licença para o mandato classista, o legislador achou por bem que ele não deveria ter o direito, em estágio probatório, de tirar essas licenças. Professor, o senhor acompanhou ao longo desses últimos anos a popularização do concurso público, Sim. que hoje em dia todo mundo quer passar no concurso público, né? O senhor acredita que justamente por essas garantias que a gente citou aqui? Sim, no caso, o serviço público ele é atrativo. Né? Em regra, a pessoa ela busca o serviço público, ela tem um dom, ela quer prestar um serviço público, né? Ela quer atingir o público, ela quer atender o público e também buscando também a sua estabilidade. Então, o servidor, após 3 anos de efetivo exercício, ele vira um servidor estável. Então, é difícil ele perder o cargo sem dar causa, certo? Dando causa, ele perde, ele passa por um processo disciplinar, ele pode ser demitido, que é diferente do seletista. O empregador, ele vai e demite o empregado dele, certo? Ele paga multa rescisória de 40% do FGTS e pronto. O servidor não. Ele já com estabilidade, ele vai perder o cargo, são em situações assim extremas, no caso, sem dar causa. Exemplo de um caso que ele poderia perder o cargo sem dar causa, seria o chamado excesso de gastos. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101, ela preceitua que a União ela só pode gastar até 50% da receita líquida dela, pagando os servidores em atividade, os aposentados e pensionistas. Então, se porventura ela ultrapassar esse limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ela tem que reduzir gastos. Ela vai reduzir 20% dos cargos em comissão, aí ela exonera, seria um direito que o servidor, no caso, em estágio probatório, ele sofre um prejuízo. Né? Aí depois ele vai e exonera os não estáveis, sempre nessa sequência, cargos em comissão 20%, não estáveis. Se ele pegar o último não estável e não vier abaixo dos 50%, aí ele consegue, aí já começa a exonerar também um servidor estável. Então, são raros os momentos que ele perde o cargo. Mas é interessante a gente falar disso em um ano de crise, né, professor? Sim. Porque muito servidor passou apertado, né? Achando que ia perder, principalmente quem estava no estágio probatório ainda, que ainda não tinha essa estabilidade. Então, na verdade, por lei, pode acontecer. Pode. Desde que a União, no caso, ela gaste mais do que ela possa. Então, ela tem que estar sempre, no caso, tentando conter os gastos, né, isso para não chegar a ultrapassar os 50%, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Historicamente, a gente tem registros disso? Não, a União não. A União sempre trabalhou bem abaixo do limite. Isso pode acontecer para algum município, né, algum estado da federação, que se porventura ele ultrapassar o limite que a lei impõe para eles, que são 60%, né, de toda a arrecadação líquida pagando os seus servidores, aí ele poderia, no caso, ultrapassar. Então, agora a União não. A União, por enquanto, está tranquila. Esperamos que ela continue tranquila, né? Tá certo. Professora, a gente vai agora dar uma pausa bem rapidinho na nossa conversa. No próximo bloco tem mais bate-papo aqui no Saber Direito Debate. Não saia daí. O Saber Direito Debate está de volta. Hoje a gente fala sobre o regime jurídico dos servidores federais. É nele que os servidores encontram seus deveres e direitos, além de normas que regem a vida funcional. Quem tira todas as dúvidas sobre esse assunto é o professor Maurício Nicásio, que é o nosso convidado aqui de hoje. Professor, voltando a falar então desse assunto, teve mudança na aposentadoria desde 2012. Teve uma reforma, o que aconteceu? Nós temos, no caso, né, nós tivemos a lei, né, ela já entrou em vigência, a Lei 12.618, de 2012, que ela trata da aposentadoria complementar. Mas ela só entrou em vigência, parece que foi em abril de 2013. Então, o que essa lei traz, né, para a gente de novidade? Então, o servidor antigo que entrou, acredito, né, em exercício antes de abril, não sei a data precisa, né? Foi mais ou menos antes de abril de 2013, ele entrava no regime de aposentadoria antigo, da emenda 41 de 2003 e da emenda 47 de 2005. Ou seja, ele poderia aposentar integral, ele teria integralidade da aposentadoria. Então, se o servidor, ele ganha R$10 mil, que entrou em exercício antes de abril de 2013. E se ele ganhar R$10 mil, ele, quando aposentar, ele vai aposentar bem próximo dos R$10 mil. Porque ele vai contribuir em cima dos 10 mil para poder aposentar, certo? Ou seja, para poder essa contribuição dá subsídios para gerar uma aposentadoria de R$10 mil para ele. Então, essa é a sistemática anterior Antiga, né? à 12.618. O que a 12.618 trouxe para a gente? Eu acredito, na minha opinião, que foi mais ou menos uma cópia, entre aspas, né, do regime do empregado público. Então, o empregado do Banco do Brasil que ganha, vamos supor, R$10 mil de salário, ele não contribui em cima dos 10 mil.
Porque o INSS, por ele ser seletista, ele cai no RGPS, no Regime Geral da Previdência Social. Então, ele vai contribuir em cima do teto. Hoje está 5.189, se não me falha a memória. Então, ele vai contribuir em cima dos 5 mil. Então, vou chutar aqui. Ele ganha 10 mil, mas ele contribui em cima de quem? Dos 5. Porque ele vai aposentar com 5. Certo? Que é o máximo. Que é o máximo. Que dificilmente consegue chegar ao máximo por causa do fator previdenciário, negócio de idade e tudo. Mas, teoricamente, ele poderia chegar aos 5 mil. Então, vou chutar aqui. Ele ganha 10, contribui para o INSS em cima de 5 mil. Então, ele vai contribuir com R$500, estou chutando. Perfeito? Ele contribuiu com 500. Então, o que o Banco do Brasil fez? Né? Ele vai criar a Previ, a Petrobras cria a Petros, a Correio cria a Postales e a Caixa cria a FUNCEF. Né? São as previdências privadas. Mesmo. Perfeito. Né? As previdências privadas dos empregados públicos. Então, se ele ganha 10 mil, ele contribui 5 para o INSS, os outros 5 ele pode jogar em cima, né? Um percentual dos outros 5 ou até mais, para a Previdência Complementar. Aí sim, a Previ do Banco do Brasil pode, dependendo dos anos que ele vai contribuir dos valores, garantir os outros 5 mil para ele. Aí ele vai e fecha quem? Os 10. Existe essa possibilidade. A mesma coisa está na Lei de Previdência Complementar. Foi criada aqui uma fundação pública de direito privado, a FUNPRESP, que ela vai administrar esse dinheiro. Então, o servidor hoje que ganha 10, ele não contribui em cima dos 10, como o servidor antigo, que eu dei no exemplo, que iria contribuir com 1.100. Ele contribui mais ou menos com quanto? Em cima dos 5. Vou chutar aqui. Ele contribuiu com 500, não é isso? E a diferença dele para o servidor antigo, aqueles 1.100, a diferença de R$600, ele jogaria onde? Na Previdência Complementar. Aí pode ser que essa Previdência Complementar, essa fundação, ela garanta os 5 mil para ele. Ela vai depender da idade dele, do tempo que ele vai contribuir, dos valores que ele vai acordar para poder contribuir, para poder chegar aos 5 mil. Então, resumindo aqui, hoje o servidor público, o pessoal fala que ele não aposenta mais integral, certo? Ele pode sim, existe a possibilidade, existe, certo? Então, o que acontece? Ele vai aposentar por duas mãos. Uma mão União, que vai garantir os 5 mil, né, 889, e a outra mão seria quem? A Previdência Complementar do servidor. Ele poderia, dependendo de caso a caso, também chegar à integralidade. Professor, por que o senhor acha que o governo tomou essa decisão? Era também, lógico, matematicamente falando aqui, a gente não tem cálculos exatos. Mas era uma... Eu não sou especialista, não. Mas era uma bola de neve, né? Porque a Previdência no Brasil estava num estágio, ainda está, né? Não, perfeito, principalmente do serviço público. Porque em 98, certo? Em 88, quando a Constituição surge, eles trouxeram o tempo de serviço. Então, não era tempo de contribuição. Então, quando se falava em tempo de serviço, poderia o quê? Averbar tempo que o pessoal chamava o tempo de roça. Ele não contribuía, mas ele trabalhava, não trabalhava. Então, se era serviço, ele averbava. Ou seja, o governo estava pagando, então, por algo que ele não... Ele não subsidiava a aposentadoria dele. Aí, em 98, eles acabam com o tempo de serviço, a emenda 20 traz o tempo de contribuição, aí já impõe idade. O homem vai aposentar com 53 e a mulher com 48. Claro, tinha um redutor de pensão. Aí, em 2003, passa para 60 o homem e 55 a mulher. Então, o que eu acredito? Eles iam ficar num contexto de só aumentar a idade para aposentar. Ia chegar um ponto que o cara não ia ter idade para aposentar, ele tinha que morrer e reencarnar para poder aposentar. Né? Poderia chegar a esse extremo meio louco. Então, hoje, a sistemática de aposentadoria é reflexo, né, do passado. Também. Eles descontam no servidor agora, talvez os erros, no caso, que nós tivemos no passado. Perfeito. E por essas e outras também, a importância de quem está prestando em concurso, até o servidor conhecer essa legislação de perto, né? Eu sempre estou em sala de aula, eu recomendo. Vocês, né, leiam a Lei 12.618 para poder, se no caso, estar antenado em razão da sua futura aposentadoria. Agora, a 8.112, professor, precisa ser revisada, precisa ser atualizada diante de tantas mudanças que a gente, né, teve nesse tempo? Eu acho, sim, que a lei ela é de 1990. Então, aqui no Distrito Federal, nós tivemos uma lei nova, a Lei Complementar 840 do Distrito Federal, que trata da carreira do servidor do Distrito Federal. Então, ela tem, né, como um fundo a Lei 8.112. Então, acredito, tem que ser alguns artigos, né, isso, tem que ser revistos. Exemplo, eu até falei na nossa última aula de regime disciplinar, a penalidade a penalidade de destituição de função comissionada. Ela está lá na lei, mas o legislador não explica. Isso é para ter sido revogado, ou então, no caso, ter sido criada, no caso, legalmente, os critérios de processo para esse tipo de penalidade. Não tem. A questão do estágio probatório também, né? Era para ter sido revista. Então, a lei deveria passar, sim, por uma revisão assim. E essas lacunas também dão interpretação diferenciada? Perfeito, vão dar interpretação. Os tribunais vão entender. Se existe uma lacuna, né, o Poder Judiciário, em regra, ele vai suprir essa lacuna. Bem, professor, a gente vai então agora para mais um intervalo. Em seguida, estaremos de volta com o Saber Direito Debate. Não saia daí.
Saber Direito Debate está de volta e agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre o professor Maurício Nicásio e também falar de autores e livros que vão te ajudar na hora dos estudos. Professor, tem dois aqui que o senhor trouxe para a gente mostrar. O primeiro é o Direito Administrativo, da Maria Silvia Zanella de Pietro. É um livro que é como se fosse uma iniciação a esse direito administrativo. Para quem o senhor indica? O que fala esse livro? Sim, a de Pietro é um clássico do direito administrativo, né? A de Pietro, ela atinge o pessoal universitário, tá? Os estudiosos do direito administrativo. Então, a de Pietro era bem mais clássica. Tá? Ela, no caso, ela nos dá subsídio para concursos públicos, tá? Mas seria mais um contexto acadêmico. Bom, ela é mais destinada no contexto acadêmico. Apesar de algumas bancas adotarem a de Pietro, excelente, né? A de Pietro. Bom? Perfeito. O segundo aqui, ele já tem até um título mais leve, Sim, né? O perfeito. Direito Administrativo Descomplicado. Perfeito. Ele é do Marcelo Alexandrino e do Vicente de Paulo. Esse aqui é um pouco mais grosso, mas parece que ele explica melhor, professor. Sim, ele é mais didático, né? Ele é mais objetivo, ele é mais voltado para os concursos públicos. Então, a pessoa que está iniciando o direito administrativo, essa é a opinião minha, né? Eu recomendo, né? Um livro mais descomplicado, de mais fácil acesso, tá? Então, é como se fosse, assim, degraus que ele vai percorrer. Ele começa com um Marcelo Alexandrino, inicialmente, depois ele encara a de Pietro, que ela é bem mais clássica, uma linguagem mais, no caso, mais robusta, mais jurídica em termos de direito. Tem mais algum? Tem um colega também que ele escreve muito bem para a Lei 8.112, né? Meu amigo Rafael Spari. Ele trabalha a Lei 8.112, o livro dele é só de Lei 8.112. Ele trabalha de forma didática, com exemplos e com exercícios. Muito bom o livro dele, eu recomendo. Professor, falando de concurso público, de livro, a 8.112 é como se fosse português e matemática no ensino fundamental, né? Sim, não tem perfeito. como você fugir disso? Não tem. A Lei 8.112 ela é cobrada em praticamente todos os concursos. Certo? Então, praticamente todos os concursos, para servidores, eles vão cobrar a Lei 8.112. Então, ela é necessária, não só para o concurso público, também para o dia a dia do servidor. Nós já falamos aqui. Ou seja, é interessante ele saber o quê? Todos os seus direitos e todos os seus deveres. Certo? Os direitos ele tem que correr atrás, os deveres não, os deveres, né, serão cobrados dele. Então, perfeito, todos os concursos, a abrangência dela é muito grande. Tá? Só não entra para os empregados públicos, né? Porque o empregado público é um regime seletista, mas os servidores, sim, se quer ser servidor federal, tem que saber 8.112. Então, quem quer se aventurar no mundo do concurso, primeiro passo, 8.112. Perfeito. Dentro do concurso para os cargos públicos, sim, tem que saber 8.112. Em qualquer tipo de concurso, eles cobram. Professor, além de advogado, dá aula, o senhor também é presidente da Comissão de Fiscalização e Concursos Públicos da OAB-DF. Muita gente nem sabe que essa comissão existe, né? O que faz essa comissão, professor? Eu tive o prazer agora, foi recentemente a minha nomeação para presidente da comissão, atual gestão, atual diretoria da Ordem dos Advogados do Distrito Federal, me deu esse prazer, essa alegria, né, e essa honra de estar presidindo a Comissão de Fiscalização de Concursos Públicos no Distrito Federal, OAB-DF. Mas olha só, nós temos, no caso, nós fiscalizamos os concursos distritais e também fiscalizamos os concursos que têm lotações no Distrito Federal. Que são nós muitos. Também temos ingerência, muitos, né? Brasília, o Distrito Federal, ele abarca praticamente, né, todos, né? A maioria dos órgãos e entidades estão aqui sediados, né? Ou então tem representações aqui. Então nós atuamos nos concursos distritais e nos concursos que têm base aqui, que as vagas são destinadas para aqui. O STF, STJ, os ministérios. Então, nós temos, no caso, essa ingerência, né? Ou seja, esse trabalho de atuar na fiscalização. Então, a nossa função na ordem de fiscalização não é atrapalhar a vida de ninguém. Nós queremos ajudar, certo? A ordem quer ajudar, no caso, as bancas e os órgãos e entidades, para que o concurso ele flua de maneira normal, entende que não saiam prejudicados nem a banca e nem muito menos o candidato. Então, nós temos o nosso campo de atuação sai a partir do momento do edital, no caso, sai o edital do concurso, ou até na escolha da banca, nós já começamos a atuar e vamos atuar até a homologação do concurso, na nossa área. Edital, homologação. Então, o que seria a homologação? É o término do concurso. Entende? Então, a ingerência da gente, repetindo, no caso, né, que muita gente pensa que nós vamos atuar de forma infinita. Não. Da publicação do edital, até antes da publicação do edital do concurso, até a homologação. E essa fiscalização é necessária, professor? É interessante, né? É uma função social que a ordem ela tem que desenvolver essa função. Então, nós estamos aqui para ajudar, certo? A função da comissão é ajudar tanto o candidato como também. Às vezes as pessoas pensam que nós não estamos lá para ajudar. Não, estamos para ajudar as bancas também. Estamos lá de portas abertas, né? A ordem, na figura da diretoria, ela
a nossa comissão está lá para ajudar, perfeito? Estão lá para ajudar todo mundo que precisar. Vocês investigam também alguma queixa? Sim, perfeito. Chegam representações para a gente, notícias, e nós vamos apurar, certo? Vamos apurar e vamos tentar ver a veracidade, no caso daquelas representações, que em regra, né, a maioria, elas são, no caso, viáveis, e nós atuamos. Fomos às bancas, né, e tentamos ajudar. E já teve algum caso concreto que o rumo do concurso mudou ali depois de alguma investigação? Sim, como o meu mandato agora, né, o mandato de 3 anos, eu entrei agora, tomei posse recentemente, né? Ainda não tivemos assim um concurso assim de grande impacto, mas estamos aí, né? Recebemos uma representação recentemente, mas vamos atuar nessa representação ainda. Ainda não decidimos qual vai ser o nosso procedimento. Professor, e depois desse bate-papo que a gente teve aqui, já deu para perceber que o senhor adora a carreira pública, né? Os concursos públicos. Por que o senhor foi para essa direção aí, diante do direito que tem uma vasta área, né? O Distrito Federal, nós estamos sediados aqui no Distrito Federal, ele tem, assim, uma característica diferente dos demais estados. Eu sou natural do estado do Rio de Janeiro, estou aqui já há 27 anos, 28 anos. Então, nós percebemos que os setores da economia aqui no Distrito Federal existem, o primeiro, segundo, terceiro setor. Mas o setor de transformação, de produção e de transformação, eles não estão assim, eles não conseguem absorver toda a mão de obra. Certo? Essa juventude que está entrando no mercado de trabalho. Então, o Distrito Federal, por ser um contexto muito administrativo, nós percebemos que existe a necessidade do concurso público. Então, muitas pessoas, muitos jovens, né, os jovens e adultos, eles tentam se inserir no mercado de trabalho por meio do concurso público, em face dessa característica. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, você percebe o ABCD paulista, o contexto metalúrgico. Então, lá consegue-se, no caso, absorver muita obra, a mão de obra, né, entrando no mercado, porque nós temos as indústrias, né, bem desenvolvidas no Rio e São Paulo. DF nós temos, mas não temos uma indústria capaz de absorver toda essa mão de obra que chega, né, essa mão de obra nova, tá? Então essa foi a minha preocupação. Eu comecei a lecionar 8.102 e acabei me envolvendo, né, em razão dessas características do Distrito Federal. Professor, como o senhor dá aula há muito tempo, qual que é a dica para quem está começando aí a absorver o máximo de conteúdo, já que a gente sabe que a gama do direito é tão vasta, né? Poderia dizer que a pessoa deveria estudar, não é por amor, mas é por vontade, entende? Se você, no caso, tem uma necessidade, você não vai tentar suprir aquela necessidade. Exemplo, o jovem, no caso, ele faz 18 anos, principalmente o homem, né? Ou a menina que seja, ela quer tirar uma carteira de motorista. Sim. O pai tem muito trabalho? Não, porque ele quer a carteira, ele vai lá, ele já recolhe a guia para o pai pagar, não é isso? Já faz tudo, né? Ele já faz o exame, ele estuda, ele passa de primeira, porque ele quer aquilo. Então, o concurso público é isso. Se você quer, você deseja, você tem que ir atrás, certo? Estudar com afinco e com vontade. Essa é a única receita que eu recomendo, entendeu? Afinco é a vontade de querer ser servidor e ele vai ser servidor. E tá? estudar 8.112. E 8.112, com certeza, né? Professor, muito obrigada pela conversa e pela presença aqui no Saber Direito durante toda a semana. Muito bom estar aqui com vocês aqui, tá? Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Bom, o Saber Direito Debate fica por aqui. Obrigada a você também pela companhia. Se você tem dúvidas, mande um e-mail para a gente, é saberdireito@stf.jus.br. Você encontra a nossa programação no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo programa. Tchau.